Outro sistema importantíssimo é o sistema de lodos ativados. Esse sistema ele tem caído muito em prova de concurso público. É um sistema que tem sido bastante empregado em países desenvolvidos e também em alguns municípios maiores de países subdesenvolvidos como o nosso. Em alguns municípios aqui de grande porte, nós temos a implantação de lodos ativados, que é um sistema aí interessantíssimo, é um sistema que consegue remover grande parte da matéria orgânica, é um sistema bastante eficiente, um sistema rápido para a remoção da matéria orgânica. Vamos entender o processo de lodo desativado? Novamente, no início do processo nós temos o tratamento preliminar. Então o efluente ele passa pela grade, passa pelo desarenador e passa também pelo medidor de vazão. Após a passagem pelo tratamento preliminar, remoção de sólidos grosseiros, esse efluente ele chega no decantador primário e aqui eu tenho um exemplo clássico de um sistema que opera em nível primário. Em nível primário, lembram disso? Nós vamos ter a remoção de sólidos sedimentáveis. Então, os sólidos sedimentáveis, eles vão sedimentar pela ação da gravidade, vão formar um lodo nessa parte inferior. A DBO suspensa, a DBO solúvel e a DBO finamente particulada, ela é direcionada para o aerador. O que esse aerador vai fazer? Aqui nós temos um tanque de aeração e o tanque de aeração ele vai introduzir oxigênio na massa líquida. Então, quando eu tenho uma introdução de oxigênio, eu tenho a aceleração do processo de estabilização da matéria orgânica. Então, a degradação biológica da matéria orgânica nos processos de lodos ativados, ela ocorre aqui no reator. Então, aqui eu tenho uma elevada remoção da matéria orgânica e aqui no sistema de lodos ativados, eu tenho a formação de flocos biológicos. Então, a biomassa, as bactérias, elas vão proporcionar um mecanismo, um metabolismo que é capaz de formar flocos. No aerador, além da introdução de oxigênio, eu vou ter também um tanque de mistura. Esse tanque de mistura vai fazer com que eu tenha a biomassa dispersa no meu efluente e, além disso, proporciona o contato entre as partículas. Esse contato entre as partículas vai formar pequenos flocos. Os flocos que são formados nos processos de lodos ativados são flocos naturais, são flocos que são formados pelo processo bacteriano. Após a formação desses flocos, esse efluente é direcionado para um decantador secundário. Galera, o que o decantador secundário vai fazer? E aí, o decantador secundário ele vai sedimentar essas partículas que foram formadas. Aqui na etapa de decantador secundário, eu tenho aí a remoção significativa da matéria orgânica. E após essa remoção desses poluentes, esse efluente é direcionado para o corpo receptor. Tranquilo? Qual que é a principal característica do processo de lodos ativados em comparação a outros processos? A principal característica é a seguinte, que no processo de lodos ativados, eu tenho a recirculação do lodo. Então aqui eu tenho um lodo que tem uma concentração significativa de bactérias, que tem uma concentração significativa de biomassa, o quê? Uma biomassa ativa. Como essa biomassa é ativa, o que eles pensaram? Nós vamos recircular esse lodo. E o que eles constataram? Se eu recircular esse lodo, se eu transferir esse lodo novamente para o meu tanque de aeração, eu vou ter a possibilidade de estabilizar ainda mais essa matéria orgânica. Por quê? Porque eu tenho oxigênio e eu tenho a biomassa, eu tenho as bactérias para degradar a matéria orgânica, então eu tenho aí um ambiente perfeito. Eu tenho um oxigênio, eu tenho a bactéria e eu tenho o alimento para as bactérias. Então aqui eu tenho um ambiente riquíssimo que possibilita a degradação desse efluente que está entrando aqui na estação de tratamento. Beleza? Então aqui eu tenho a recirculação do lodo. Após um tempo, esse lodo ele é retirado. O lodo excedente ele é retirado,
mas eu tenho aqui esse mecanismo de recirculação que, juntamente com o tanque de aeração, eles vão possibilitar uma eficiência significativa para o processo de lodo desativado. O processo de lodo desativados, em alguns casos, eles conseguem remover cerca de 90%, 95%, 85% da matéria orgânica. Ele consegue remover grande parte da matéria orgânica. Então é um sistema extremamente eficiente. Tranquilo? Algumas características importantes do processo de lodos ativados. Tempo de detenção hidráulica é de 6 a 8 horas. Olha só, enquanto nas lagoas nós tínhamos um tempo de detenção de dias, 5 dias, 10 dias, 20 dias. Aqui em lodos ativados eu tenho um tempo de detenção aí de algumas horas. Além disso, a idade do lodo, que é o tempo que esse lodo permanece aqui, ele é de 4 a 10 dias. Essa fase sólida do lodos ativados, ele é tratado separadamente. Então tem aí algumas etapas. Essa etapa aqui é a etapa do tratamento da fase líquida dos lodos ativados. Eu tenho também o tratamento da fase sólida. Então parte desse lodo ele é retirado e ele é também tratado e também podem ser reaproveitados. No processo de lodos ativados eu tenho algumas vantagens e tenho também algumas desvantagens. Quais seriam as vantagens? Várias. Eficiência na remoção da DBO, baixo tempo de detenção hidráulica, requisitos de áreas também são menores. Eu não preciso de uma área tão extensa para implantar um sistema de lodos ativados quando comparado à lagoa de estabilização. Eu tenho também como vantagem, como já foi mencionado, o tempo de detenção hidráulica, que é cerca de poucas horas, e com isso eu posso tratar um volume considerável de efluentes e por isso grandes cidades, grandes centros industriais adotam o processo de lodos ativados como um processo de tratamento. Por quê? Por causa da sua eficiência, por causa da quantidade grande de efluente que pode ser tratado em um curto período de tempo. Beleza? Existem também algumas desvantagens, que são a questão do consumo de energia elétrica. Nos tanques de aeração, ele exige um maior consumo de energia elétrica. A questão da manutenção também de algumas peças, de alguns sistemas hidráulicos. Tudo isso aumenta o custo tanto da implantação quanto da manutenção do sistema. Eu preciso de pessoal especializado para atuar no processo de lodos ativados. Eu preciso de uma mão de obra qualificada, uma mão de obra especializada para garantir o funcionamento adequado desses processos de lodos ativados, e essas são as principais desvantagens. Tranquilo?